Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h31. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 13, né? Dia de Santa Dulce dos Pobres. Aliás, hoje, essa semana foi uma semana interessante, porque na segunda foi São Lourenço, na terça foi Santa Clara, eu não pude fazer live na quarta, porque foi aniversário do meu sobrinho, e na quinta eu faço live de Santa Dulce dos Pobres. E é muito interessante, porque se você for no calendário litúrgico, é Santa Dulce Lopes Pontes. Mas que todo mundo conhece ela como Santa Dulce. Também conhecem ela como Anjo Bom da Bahia, né? Mas aqui no calendário está Santa Dulce Lopes Pontes. Virgem. Podiam pôr, né? Santa Dulce dos Pobres, vírgula, o Anjo Bom da Bahia, né? Mas, novamente, parece que a única fonte de santidade para uma mulher é essa, a virgindade. É estranho, muito estranho essas coisas. Né? Uma pessoa com a história de Santa Dulce dos Pobres, e tudo que põe sobre ela é virgem. Uma mulher com uma história de proteção das crianças carentes, das crianças perseguidas, um testemunho do Evangelho fantástico. E é isso. É muito estranho essa coisa. Eu realmente tenho dificuldade de lidar com isso. Sabe? Mas fazer o quê? Acontece, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente sabe que acontece, é chato, a gente não pode se calar. Às vezes a gente pode até não conseguir resolver os erros, resolver as distorções, mas a gente não pode se calar frente à distorção. Mesmo que a gente não possa resolver, sadar, modificar, mesmo que você não possa, que você faça o que você fizer, não vai mudar nada. Se posicione. Né? Certa vez, logo no início das lives, tem aquela passagem, né? Que quando o lobo vem, o mercenário foge e o bom pastor se coloca entre o lobo e as ovelhas. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E eu no início da live fiz assim: você quem? O lobo, o mercenário, o pastor ou as ovelhas? Onde é que você estaria naquele momento? Né? E eu revelei: eu estaria no meio das ovelhas. Porque provavelmente eu não poderia fazer nenhuma diferença. Mas as ovelhas não iam deixar de existir comigo em segurança. Acho que um pouco é isso. Né? Mas vamos começar a nossa reflexão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino dos céus
É como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com quem pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que ele possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, pergunta: dai-me um prazo. Suplicava: dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Saiu dali aquele empregado e encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e contaram-lhe tudo. O patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se. Mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, o João Felipe 1409 entrou. João, boa noite, paz e bem. Essa passagem é uma passagem muito profunda, muito interessante, mas que normalmente é pouco explorada. E assim, eu não vou nem discutir se o termo é esse, termo é aquele, porque eu não tenho competência para isso. Eu não sei grego bíblico, eu não tenho as fontes gregas. Então, não vai ser essa a minha discussão. Também não vou ficar aqui discutindo a natureza do perdão. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Porque toda vez que Jesus fala em perdão, as pessoas falam assim: eu tenho dificuldade de perdoar. Como se as pessoas quisessem uma desculpa para não perdoar. Não, Bernardo, não é bem uma desculpa, é que realmente eu tenho dificuldade. Sim, e daí? Sabe, é muito gozado como as pessoas transformam Jesus. Veja bem, Deus se revela, Deus Pai se revela aos homens e traz a eles 10 mandamentos. Talvez algumas leis a mais. E os judeus criam um conjunto enorme de leis e passam a viver pela lei. E esse viver pela lei é algo extremo, é algo determinante, ao ponto, inclusive, de colocar pessoas em risco.
profeta Esdras, por exemplo, dizia, na época da reconstrução de Jerusalém, dizia que se um homem fosse casado com uma mulher que não era judia, devia abandonar a mulher, porque ela não era da religião. A lei era algo tão absoluto que violar a lei poderia ser uma sentença de morte. E essa visão extrema é muito usado por aqueles que atacam a religião. Vem Jesus e nos liberta da opressão. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele nos liberta do rigor teológico, do rigor litúrgico, do rigor da religião. Agora, a gente quer voltar ao rigor. A gente quer ler isso aqui da seguinte forma: se você não perdoar todo mundo, Deus vai te castigar. E sabe, esse tipo de coisa acaba sendo terrível. Oi, Isabel querida, boa noite, paz e bem. Esse tipo de coisa acaba sendo terrível. Porque se as exigências são enormes, a gente não consegue cumprir as exigências. Se tudo que você faz, cada vez mais, se tornam regras absolutas que você não pode romper, a gente voltou atrás. A gente ignorou que Jesus veio com uma palavra de libertação. Entendam bem. Por exemplo, temos que fazer tal coisa, temos que perdoar. Se for algo muito difícil de perdoar, talvez você não consiga. E será que Jesus vai te condenar por causa dessa fraqueza? As pessoas exigem hoje coisas que são tão restritas que é difícil das pessoas aceitarem e conseguirem resolver. E aí eu fico pensando, será que é por aí? Será que é isso que a gente precisa? Será que a gente realmente precisa viver num rigor absoluto? E a própria resposta é dada nessa passagem. Porque olhe bem, nós temos um servo que deve uma enorme quantia. Nós temos uma pessoa com uma vida cheia de pecados. E ela não tem como pagar a quantia. E talvez a pessoa com uma vida cheia de pecados, ou a pessoa que tem uma dificuldade muito grande, tem um problema muito terrível, tem uma limitação muito grande, ou foi ofendida de tal forma que ela tem uma dificuldade muito grande de perdoar, não vai conseguir honrar esse compromisso. Eu me lembro que no meio da epidemia, quando a gente precisou fazer o isolamento social e fechar as igrejas, tinha gente dizendo assim: eu vou passar quantas semanas sem comungar? Eu dizia: um mês e meio. Eu não vou aguentar. E eu falava assim: meu irmão, faz o seguinte, coloca esse sacrifício na intenção dos seus irmãos que estão nas regiões mais remotas do Brasil e do mundo, que estão há 1 ano, 2 anos sem comungar. Diácono, é diferente.
Eu ficava calado. Porque a única resposta razoável para isso era ficar calado. Porque a pessoa não conseguia notar que o sofrimento daquele irmão que ficava tranquilamente 1 ano, aquela irmã que ficava às vezes 2 anos sem comungar, sem receber uma unção dos enfermos, sem fazer um sacramento da reconciliação, que isso ocorria na vida dessa pessoa continuamente. Será possível que o outro não conseguia ver que o sacrifício dessa pessoa era muito maior que o seu, que o meu? Será possível que essa pessoa não conseguia ver que naquele momento essa era a opção de defesa da vida? Sabe, às vezes a minha impressão é que as pessoas não conseguem sair de dentro delas, não conseguem olhar para o outro. E aí, assim, fica muito difícil. Por quê? Porque nessa situação nada dá certo. Mas esse homem foi perdoado. Observa bem. Ele falou, me dá um tempo que eu vou te pagar. O rei perdoou a enorme quantia. Logo em seguida, ele pune com toda a severidade que ele pode alguém que lhe fez uma pequena ofensa. E não é isso que acontece na sua comunidade de fé? Pessoas que condenam e oprimem toda e qualquer pessoa que encontram pela frente, com autoridade, julgam e condenam e dão a sentença e determinam o futuro. Esse aí não tem mais jeito, esse aí está perdido mesmo. Nega a essa pessoa tudo, inclusive a possibilidade de ser iluminado pelo Espírito Santo. Inclusive a possibilidade de ser alcançada pela igreja. Inclusive a possibilidade de ser tocada por Jesus. Negam a essa pessoa tudo, porque eles se convenceram que aquela dívida que a pessoa tem é tão impagável que ela não merece nenhuma consideração. Mas será que esse tão rápido em julgar, condenar, sentenciar é tão melhor que o outro? Eu te digo que não. Por quê? Porque uma pessoa pecadora, seja pelo que for, há pecados piores, e um deles, um dos maiores pecados, é a retirada da dignidade dos outros. Um outro pecado enorme é não acreditar que Deus é misericordioso. E aí é que mora o perigo. A grande questão aqui não é se é 77, se é 7 vezes 70. A grande questão aqui não é se é torturador, quanto tempo vai ficar, quanto tempo não vai ficar. A questão aqui é o nosso procedimento na comunidade de fé. Como é fácil condenar as pessoas, como é fácil determinar que as pessoas não prestam, como é fácil mandar prender os outros. Difícil é perdoar. E aí eu volto. Sabe por que você não deve ficar? Eu tenho dificuldade de perdoar, diácono. Porque é normal. Perdoar não é fácil. E Deus sabe disso. E Ele reconhece, inclusive, o seu esforço sincero. Certa vez uma pessoa me procurou, diácono, eu não consigo perdoar essa pessoa. O que eu faço? Eu virei para ele e falei assim, olha, eu tenho uma receita para você. Eu tenho uma receita para você que não falha.
mas você não vai querer seguir a minha receita. Eu não vou nem oferecer para você, porque você não vai conseguir seguir essa receita. E o cara olhou para mim e falou: não, diácono, se o senhor me disser o que é para fazer, eu vou seguir essa receita, eu vou. Porque eu estou com medo de não perdoar as pessoas e tal. Eu vou seguir a receita. Tá. Então você vai fazer duas coisas. Só duas coisas. Diácono, só duas coisas. Só. Você faça essas duas coisas e você vai conseguir perdoar essa pessoa. Pode falar, diácono. Estou pronto. Beleza. Todo dia, no final do dia, você vai rezar uma Ave Maria por essa pessoa. E depois disso você vai rezar um Pai Nosso, pedindo que Jesus te ajude a perdoar essa pessoa. Não vai rezar mais nada, só essas duas coisas. São as duas únicas orações da sua noite. Sabe, o sujeito olhou com o olho arregalado. Diácono, mas isso é muito difícil. Mas isso aí vai funcionar. E sabe, eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado. Porque quase 2 meses depois ele me procurou de novo. Diácono, eu tentei fazer o propósito que o senhor me deu. O senhor me libera desse propósito? Eu virei para ele: está liberado, não tem problema nenhum. Aí ele olhou e falou assim: diácono, eu achei que o senhor ia me dar uma bronca, que o senhor ia me dar uma repreensão, e o senhor facilmente... Eu virei para ele e falei assim: se eu que sou mal entendo a sua fraqueza, Deus que é bom entende muito mais. Observe, meu filho. Tenta perdoar essa pessoa. Tenta com sinceridade. Mas se você não conseguir, não a trate mal. E no dia que você se encontrar com o Senhor, eu te garanto que Ele vai olhar para você e falar assim: eu sei que você não perdoou fulano, mas eu reconheço o seu esforço. Foi mais ou menos aquilo que eu falei no início da nossa reflexão, antes mesmo de eu ler o Evangelho. Há momentos que nós precisamos nos posicionar, mesmo que nós nos fracassemos. Mesmo que nós não consigamos sucesso, nós precisamos manter a posição. Não é manter a posição por violência, não é manter a posição por truculência, não é uma birrinha, não é malcriação, é convicção. Não é a convicção da teimosia, é a convicção evangélica. Eu sei em quem eu depositei a minha esperança. E porque eu sei disso, eu vou agir desse jeito. Sabe, eu já me meti em algumas encrencas na igreja. E uma delas foi muito complicada. A discussão foi bater na CNBB. Tu estava na reunião da CNBB, eu fiquei, tinha colegas meus lá, e algumas pessoas disseram: Bernardo, seu nome está circulando aqui entre os bispos. Eu: pronto. Você não está nervoso não, Bernardo? Não. Por que você não está nervoso, Bernardo? Eu sei em quem eu depositei a minha esperança. Não havia outra postura a fazer a não ser aquela. Não havia outra atitude a tomar a não ser essa. E por isso eu tomei ela. Não porque eu me sinta poderoso, forte, superior, mas porque era o que o Evangelho nos ensinava a fazer.
Santa Dulce dos Pobres foi uma mulher assim. Ela não era uma mulher com especial saúde, especial força, especial poder, especial alguma coisa. Santa Dulce dos Pobres não foi milagreira, não foi pregadora do Evangelho, não foi nada. Apenas era uma mulher dedicada aos miseráveis. Apenas cuidava dos excluídos. Apenas protegia as crianças pobres e órfãos. Apenas amava Jesus. E ao amar Jesus, várias e várias vezes foi colocada numa situação crítica. Várias e várias vezes ela se viu em encruzilhadas na vida. O bonito é que ela não buscava condenar aqueles que a atacavam. O bonito é que ela não buscava ofender aqueles que a atacavam. Ela apenas vivia o Evangelho. E sabe, pessoal, viver o Evangelho pode ser muito difícil. Viver o Evangelho pode ser muito custoso. Viver o Evangelho pode ser desesperador. Mas vale a pena. Viver o Evangelho pode ser algo que nos dê muita felicidade. E que, no fim das contas, vai valer muito a pena. Agora, se nesse caminho você tiver dificuldade, se nesse caminho você achar que não consegue, se nesse caminho você cair, fica tranquilo. Não interessa o tamanho da sua dívida. Deus te perdoa. Simplesmente porque Ele te ama. Deus é justo, mas a justiça dele é a misericórdia. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. São 8 horas. Amanhã tem círculo bíblico, então eu não vou fazer o círculo, não vou poder estar com vocês amanhã. Sábado vai ser um dia complicado. Eu vou estar na Praça Seca, porque um grupo católico me chamou para assistir um filme, O Evangelho da Revolução. Eu vou assistir o filme e comentar o filme. Então vamos fazer uma roda de conversa. Eu não sou um analista de nada, mas me chamaram para fazer uma roda de conversa para a gente bater um papo. Se Deus quiser, eu chego para a live. Se eu não fizer a live no sábado, eu prometo que eu farei no domingo, tá? Bom, eu vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, a companheira de mãe menininha do canto A, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente se vê às 19h30. Não sei se é sábado ou se é domingo. Se Deus quiser, sábado. Até lá. Beijos e bênçãos.